Muito obrigada. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Heitor Schuch pela iniciativa e, através dele, também cumprimentar todos os parlamentares participantes dessa audiência pública. Sou a Mônica Andrés, eu represento a CT Promoção da Saúde, que é uma organização brasileira, não governamental, que há 17 anos atua em favor de políticas públicas de saúde, da implementação também da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que é preciso que a gente reitere que tanto o cigarro convencional quanto o eletrônico fazem mal à saúde, sendo legalizados ou não. E a gente apoia a ampla conscientização da população sobre os males desses produtos e que eles também estejam inseridos nas ações em saúde previstas no Programa Saúde da Escola, como sugere aí o PL 2158, né? A decisão da Anvisa de manter a proibição de comercialização de venda, né, desses produtos aqui no Brasil, a Anvisa, que é a autoridade sanitária do país, ela está de acordo com o alerta da Organização Mundial da Saúde, que foi publicado em dezembro do ano passado, de 2023, que alertou que cigarros eletrônicos ainda não têm benefícios comprovados para a saúde pública. Em vez disso, evidências alarmantes sobre efeitos adversos para a saúde da população estão aumentando. Está de acordo também com o posicionamento das principais sociedades médicas brasileiras. Nós tivemos 80, nada menos que 80 sociedades médicas brasileiras se manifestando junto ao Senado, quando por ocasião de discussão do PL em andamento lá. E essas sociedades médicas incluem a Associação Médica Brasileira, a Sociedade de Pediatria, a Sociedade de Pneumologia, a Sociedade de Cardiologia e outras tantas, algo que não é usual, 80 sociedades médicas se manifestarem sobre um assunto no Brasil, e elas se manifestaram tendo o mesmo posicionamento contrário à liberação de comercialização desses produtos. E isso é porque cada vez mais se constata que, apesar das embalagens chamativas, coloridas, os diversos sabores que são adicionados a esses produtos, eles não são inofensivos, eles na realidade contêm altas concentrações de nicotina, inclusive através do sal de nicotina, que chega a ser mais de 6 vezes mais concentração de nicotina que os cigarros convencionais, contém metais pesados, contém substâncias tóxicas que causam intensa dependência e doenças graves. E ainda mais preocupante, doenças que eram antes observadas em pessoas de idade, agora estão sendo identificadas em jovens, que são os maiores usuários dos dispositivos eletrônicos para fumar. Talvez o Paulo também vá comentar um pouco a respeito disso depois. A maior parte desses jovens que hoje consomem cigarros eletrônicos não era fumante anteriormente. Portanto, quem está experimentando, se tornando dependente, são os jovens, tal como ocorria no passado em relação aos cigarros convencionais. Dizer que o problema todo está relacionado apenas aos produtos ilegais não se sustenta. Como se apenas os produtos ilegais causassem dependência, doenças e mortes. Isso não é verdade. Como se os jovens só estivessem tendo doenças graves precocemente devido ao uso dos produtos ilegais. E como se liberando a venda de cigarros eletrônicos não teríamos mais o problema do contrabando no Brasil. Como veremos recentemente do próprio setor fumageiro, que as cifras de comércio ilícito são elevadas. E isso ocorre há anos. E com cigarros, um produto legalizado. São 34 anos de um comércio ilegal de cigarros não debelado. Dados divulgados na imprensa revelam que em 2023, cerca de 1,5 milhão da Polícia Rodoviária Federal para a Anvisa reconhece que não haverá redução do contrabando se o cigarro eletrônico for liberado, pelo contrário. A experiência internacional também mostra que legalizar a venda não impede o comércio ilegal. Nos Estados Unidos, a esmagadora maioria, mais de 86% dos cigarros eletrônicos, 7% do mercado de cigarros eletrônicos naquele país. E estes são dados de novembro e que, junto às ações de inteligência, repressão e de penalidades, se fortaleçam as ações de cooperação e diálogo internacional, especialmente com países fronteiriços como o Paraguai. Esse comitê está atuando junto no âmbito da CONIC, que é a Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro de Controle do Tabaco, no Brasil. O Paraguai também ratificou o protocolo e, portanto, está sujeito às obrigações que inibem uma produção ou distribuição de tabaco com fins ilegais.
O comércio ilegal via internet, por meio de plataformas com livre acesso de toda a população, representa também um desafio. E, nesse sentido, medidas legais que reconheçam a corresponsabilidade na promoção e venda são importantes. Do mesmo modo, é bem-vinda a medida anunciada pela Receita Federal do Brasil de que suspenderá o CNPJ de estabelecimentos que vendam cigarros eletrônicos e convencionais contrabandeados. E uma outra narrativa que vem sendo utilizada é aquela que alega que o Brasil está perdendo a oportunidade de arrecadar com a venda dos DEFs. Chega a ser uma afronta falar em arrecadação por meio de dispositivos eletrônicos para fumar, diante do enorme custo causado por doenças tabaco relacionadas, montante que chega a mais de 112 bilhões ao ano, né, 153 bilhões se a gente considerar ainda custos indiretos de cuidados a pessoas que precisam se afastar do trabalho, e a arrecadação do setor não cobre nem 10% disso. Estudo de custos de saúde já relacionados a dispositivos eletrônicos tem começado a surgir no mundo. Nos Estados Unidos, estima-se que o custo anual atribuível ao uso de cigarro eletrônico chega a 15 bilhões de dólares por ano. E um outro estudo da Austrália mostra em torno de 180 milhões de dólares australianos anualmente destinados ao tratamento de custos de saúde de problemas associados ao uso de cigarros eletrônicos. A discussão da liberação de venda desses produtos não pode se limitar a um cálculo econômico para elevar a arrecadação, dados os custos para a saúde pública. Novamente, o ônus vai recair sobre o Estado, enquanto as empresas ficam com os lucros. E, especialmente, isso é algo que interessa às empresas, não necessariamente vai se refletir no campo, né? E eu, numa audiência pública de ontem, inclusive, né, que na verdade, documentos confidenciais de uma grande empresa de cigarros eletrônicos, a Juul, que foram tornados públicos mediante uma ação judicial nos Estados Unidos, mostram uma realidade bem diferente. Esta empresa, ela previa a perda de quase 2,6 milhões de empregos na fumicultura mundial até 2045, com o crescimento do mercado dos cigarros eletrônicos. Então, esse é um ponto extremamente importante e isso está público, tanto o documento quanto a matéria que trouxe esse dado de conhecimento de toda a população brasileira. No que se refere à arrecadação, vale destacar também que o Brasil ficou 8 anos sem reajustar o preço mínimo de cigarros. E estima-se que com isso deixou de arrecadar 13 bilhões de reais com uma política já existente, já vigente, sem precisar liberar outros produtos maléficos à saúde. Isso acarretou uma estagnação na curva, que era descendente de prevalência do tabagismo, elevou a acessibilidade de cigarros, baixou o preço real desses produtos, enquanto que preços de produtos alimentícios essenciais, como arroz e feijão, subiram. Isso é uma distorção, a gente não pode ver preços de arroz e feijão subindo e os cigarros sem nenhum reajuste. Apesar de ter sido feito um aumento em 2024, esse ficou abaixo do esperado e não recuperou a inflação e crescimento de renda do período. A experiência do Brasil e outros países mostra que o aumento de impostos não é determinante do mercado ilegal. Existem muitos outros países com preços de impostos muito mais elevados que o Brasil, com baixo problema de contrabando. E o inverso aqui também pode acontecer, um preço baixo com um elevado problema de contrabando. A existência do comércio ilícito não pode ser barreira para a adoção de medidas fiscais, que comprovadamente são as mais eficazes para reduzir o estímulo ao consumo do tabaco e também proporcionar a arrecadação ao Estado. Do ponto de vista da saúde e meio ambiente, não precisamos ampliar o mercado de nicotina ou de drogas, muito menos reviver o passado, onde tantos jovens foram iludidos. Acho que aqui todos nós conhecemos alguém que na juventude, no passado, começou a fumar e enfrentou sérios problemas por isso, já perdeu a vida, inclusive, acho que todos aqui conhecem, ou seja, algum familiar ou algum amigo que teve sérios problemas associados a isso. Então, nós não queremos reviver isso, né, onde vidas foram ceifadas pelo produto, pelo consumo de produtos nocivos como cigarros e agora estão se revelando também os cigarros eletrônicos, né, e os produtos de tabaco aquecido. Ainda hoje temos mais de 8 milhões, já estou terminando, mais de 8 milhões de mortes associadas ao consumo de tabaco no mundo,
e o impacto econômico anual na ordem de 1,4 trilhões de dólares, tal como nos diz a Organização Mundial da Saúde. Produtos e substâncias, do jeito que eles estão sendo administrados hoje, têm consequências imprevisíveis para a saúde pública e para o meio ambiente. Aquilo que para alguns representa uma oportunidade de negócios, para nós representa um risco a vidas humanas, especialmente de jovens. Precisamos, sim, informar a população, ampliar acesso ao tratamento disponível pelo Sistema Único de Saúde, combater fortemente o mercado ilícito, como eu já falei, que já existe mesmo com cigarro legalizado. Então, é isso que eu gostaria de falar e agradeço pela atenção. Ok, muito obrigado, diretora Mônica Andrés.